Abra sua Bíblia em Gênesis 37, por favor. Em nome de Jesus. Semana passada nós falamos sobre os empecilhos que somos muitas vezes jogados, e não é pelos outros, é pelos nossos mesmos, da nossa casa, da nossa família. E nós precisamos, mesmo no fundo do poço, mantermos a nossa confiança em Deus para sairmos de lá. O versículo de número 24 diz assim: e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não sejas nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para onde? Para o Egito. Veja bem, enquanto seus irmãos planejavam executar, matar a José, infelizmente, de Deus eles não tinham nada. Aliás, eles tinham as promessas, mas também não acreditavam nelas. E também não viviam elas. O José era mais centrado, ouvia mais o pai. Por isso que todo mundo que ouve os seus pais dificilmente vai ter problema na vida. Mas aquela pessoa que é desobediente, que é rebelde para com os pais, ela vai enfrentar dificuldade, ela vai sofrer, porque a Bíblia mostra e garante isso, que quem honra pai e mãe, além de viver muito tempo sobre a terra, as coisas ainda dão certo para essa pessoa. Eu ouço pessoas dizendo assim: ah, mas meu pai, ele não é crente. Mas Deus não disse lá que é quando você só obedece o crente, ele falou que obedece ao pai. É pai, é mãe, então tem que ouvir. A única coisa que nós não podemos ouvir os nossos pais é quando eles nos mandam fazer algo contrário ao que Deus orienta. Então, se os nossos pais nos mandam adorar ídolos, por exemplo, não vamos fazer isso, porque isso não vem de Deus. Mas aquilo que, as outras coisas, na submissão do dia a dia, nas coisas dentro do lar, na questão da hierarquia, tudo isso aí é bom e necessário que a pessoa ouça os seus pais. Como Jacó, ele era de Deus, então José o ouvia atentamente, seguia suas orientações, não havia segredos entre ele e o pai, ao contrário que os seus outros irmãos eram cheios de segredo, faziam coisas que escondiam de Jacó. Enfim, foi assim que eles foram dando lugar para o demônio, até que Satanás conseguiu colocar no coração deles um ódio tão grande por José, que o desejo deles era matá-lo, eliminar o José. Se eliminasse ele, eliminaria também o sonho. E isso no pensamento e no sentimento dos seus irmãos. Por isso, a primeira coisa que eles planejaram quando viram José foi jogá-lo no fundo do poço. Enquanto José, no fundo do poço, tinha sede e fome, eles estavam lá em cima comendo e bebendo. Eu falei isso aqui domingo passado, se você não veio, né, mas eu disse isso aqui. Muita gente, às vezes, mesmo sendo crente, Daniel era, José era,
Daniel foi uma cova, ainda tinha um leão que acrescentava mais um pouco ainda. O José tinha a cova no deserto, sozinho lá dentro. Então, as diferenças são mínimas. Mas, em ambas as situações, as pessoas não vão conseguir tirar Deus da sua vida se Ele estiver dentro do seu coração. Mas se Ele não estiver dentro do seu coração, Satanás vai conseguir tirar você de Deus. Ele não consegue afastar Deus de nós, mas Ele consegue nos afastar de Deus. E o buraco é um desses elementos que nos afastam de Deus. Por quê? Você vê, por exemplo, eu citei aqui o caso do povo de Israel nos tempos de Gideão. Onde é que eles estavam? Nas covas. Eles estavam dentro do buraco. Por quê? Porque o inimigo fez aquilo. Eles tinham tanto pavor, tanto medo, que se esconderam. O buraco, ou a cova, ou sei lá como você queira se referir, como aqui, cisterna ou qualquer outra coisa, colocou José lá dentro. E lá era para ele perder a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Era para que ele desse por encerrado os sonhos e os planos que Deus colocou no seu coração. Como aquilo não veio de José, para ele aquilo veio de Deus, o José ele confiou em Deus lá dentro. Tanto é que na mesma hora, parecendo assim, que do meio do nada, aparece um povo, aparece uma caravana de ismaelitas, parentes próximos ao José, mas com outras intenções que não eram aquelas que serviriam em tese para o que José talvez quisesse, porque na realidade nós, mesmo que somos de Deus, nós queremos sombra e água fresca, sempre. E quando a sombra e a água fresca não nos é oferecida, nós reclamamos. E o pior é quando você está lá no fundo do buraco, andando correto, fazendo as coisas certas, e os outros que estão vivendo errado, vivendo no pecado, você está passando fome, você está passando sede, você tudo na sua vida é minguado, e o camarada lá em cima está esbanjando tudo que deveria estar na sua mão. Tem crente que chegam a fazer até orações, que eu não chamaria nem isso de oração, eles chegam a fazer acusações. Eu estou falando porque eu mesmo já fiz isso. De chegar a ponto de dizer: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? E aquele fato que eu sempre me refiro quando falo desse assunto. Tem gente que diz assim: eu não aceito isso. Eu não quero. Claro, ninguém aceita, irmão. Se você for perguntar, por exemplo, aqui no Filoiola, aquele que já está lá internado há 6 meses, 8 meses, ele vai dizer para você que ele não aceita aquilo não, mas ele está lá. Ele está lá. E se ele não lutar, ele não sai de lá bem. Ele pode sair de lá para terminar os dias em casa. O problema nosso, de nós, cristãos principalmente, nós não somos preparados para enfrentarmos adversidades. Nós somos preparados só para recebermos bênçãos. Só que você precisa entender uma coisa. Antes da gente receber a bênção, primeiro nós recebemos a prova da nossa fé. E o que a fé? Ela tem provas. Aonde existe fé, haverá provas. A prova que José confiava em Deus é que José não tentou um acordo com seus irmãos, José não negociou,
José dependeu exclusivamente de Deus. Tem pessoas que, quando a situação fica ruim para ela deixa de ser crente, ela fica desonesta, ela se corrompe, ela se vende, ela trai totalmente a fé que um dia ela declarou ter. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei na nossa instituição, em 1993, em 94, por exemplo, eu recebia um salário mínimo de ajuda ministerial, e foi até um camarada de um grande ministério, ele foi lá comigo. Eu dormia no chão da nossa igreja, eu, minha esposa, a minha filha, a Luana, e o meu filho Samuel, que tinha acabado de nascer. A gente dormia no chão praticamente, que era um colchonetezinho assim, daqueles de acampamento, e de tanto você deitar em cima dele, que ele vai virando tipo um papelão. A gente dormia ali, porque a gente não tinha condições. A gente não tinha dinheiro para poder manter, e eu estava recomeçando a minha vida tudo novamente. E muitas coisas que eu tinha até doado também para os outros, e nós nos mudamos para lá praticamente sem nada, só com as roupas do corpo. E nós fomos para lá e a gente vivia assim. E um camarada chegou comigo, muito bem apresentado, se apresentou, dizendo quem ele era, e ele chegou para mim e disse: olha, pastor, se o senhor não precisa me responder agora, o senhor me responde depois. Mas eu vim aqui te fazer uma proposta hoje. A minha esposa frequenta aqui os seus cultos aqui, e ela fala muito das suas pregações, que toca muito no coração e tal. Nós temos um ministério grande lá no local, e ele disse: eu vou te dar 10 salários mínimos de ajuda, vou te dar o seu aluguel, vou te dar isso. Ele foi dando as vantagens. Aí eu falei: irmão, eu gostaria de nem orar sobre isso, não. Ele falou assim: não, mas o senhor não quer pensar sobre o assunto? Não, não quero não. Eu falei assim: mas por quê? Você não se interessa? Não, irmão, eu fico muito feliz que você, sua esposa gosta, o senhor gostou e tal, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe quando foi fundada a Igreja da Graça? Ele disse: sei. Quando foi? 1980. Verdade. E a Igreja Universal? Eu também sei, foi não sei quanto. E a Igreja Assembleia, você sabe? Também sei. E a igreja tal? Falei umas outras. E a sua? Foi fundada quanto? A deles até primeiro do que a nossa. Aí eu falei: irmão, eu acredito que Deus seja inteligente. Eu sempre vejo Deus inteligente. Eu acredito que se fosse o meu chamado lá na sua igreja, Deus teria me levado para lá. Se fosse na Assembleia, na Batista, qualquer uma outra, Deus teria me levado para lá. Se Deus me trouxe para cá, então Ele me quer aqui. Independente do que eu tenho e do que eu deixei de ter, é aqui que eu vou ficar. Ah, irmão, mas você tem que pensar, a sua família, você vai dar... Não, eu não vim para o Evangelho para ter condições melhores. Não é essa a minha intenção. Tem pessoas que, para ter condições melhores, elas negociam, porque você tem que entender que fé não é somente uma certeza para receber milagres. A palavra fé, que vem do hebraico emuná, significa também uma coisa que muito crente não é. Sabe o que é? Fidelidade. Tem crente que você não pode confiar nele. Como hoje. Poxa, a igreja vem, o ministério vem, me ajuda, me liberta, me tira do fundo do poço, me tira daquela desgraça que vivia a minha vida, me preparou, me colocou ali, me deu uma oportunidade. Tudo bem, eu estou na cisterna? Estou lá no fundo do poço. Tinha gente que tinha o que comer, tinha gente que tinha o que beber, tinha gente que tinha uma vida confortável. Eu estou lá no fundo do poço sem ter as coisas. Mas eu não vou ficar lá dentro, não, eu tenho que ser fiel. Sabe por quê? O homem fiel, a Bíblia diz que ele é acumulado de bênçãos. Ele é acumulado de bênçãos. Se eu tivesse pego naquela hora aquela proposta e tivesse saído, eu não estaria sendo fiel.
com quem estava, com quem me recebeu, arrebentado, destruído. Porque tem crente hoje, por exemplo, que ele não cria raiz em lugar nenhum. O que é criar raiz? É você permanecer num único lugar. Eu nasci nesse ministério, eu estou nele até o dia de hoje, e eu só vou ficar nele o dia que o meu líder disser: eu não quero mais você. Por quê? Porque nós temos que ser fiéis à nossa crença, nós temos que ser fiéis à nossa própria consciência. Às vezes tem pessoas, por exemplo, o que o Salmo 1 diz? Ele diz que a pessoa que ela medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela é como o quê? Uma árvore plantada junto ao quê? Aos ribeiros das águas. Pode estar seco? Pode, mas a árvore que as suas raízes vão até as águas, não vem água de cima, mas tem água embaixo. Você não tem como sair lá para cima, mas Deus está lá embaixo contigo também, aonde você está. Afinal de contas, quem vai te tirar do fundo do poço tem que ser Ele. Portanto, José não deu nenhuma proposta para os seus irmãos. Ele não propõe coisa alguma. Ele simplesmente confia na direção de Deus para ele. Hoje tem crente que é assim, ele não tem palavra. Porque eu estou numa dificuldade, o senhor sabe, né? Eu estou numa situação muito difícil, e aí aparece uma facilidade, ele não pergunta nem Deus se aquilo é dele, se aquilo vem dele. Simplesmente, porque vou mudar a minha vida, né? Minha situação vai ser transformada, e ele troca um pelo outro. Resultado, por que não sai do buraco? Ou por que tem uns que saem do buraco, mas depois volta para lá novamente? Porque, deixa eu te falar uma coisa, a minha professora, essa semana eu estava lembrando dela e comentando com o pessoal no meu carro, como é que ela era. Professora Geralda. A minha professora, eu queria aprender meu nome. E ela dizia: meu filho, primeiro as vogais. A, e essa aqui? Olha, A. Olha, como é que tem o A, meu filho? Aí eu dizia assim: ele tem uma perninha. Então esse é o Azinho. Uma perninha puxada para o lado. E A, E, I. E esse aqui, meu filho? Não, professor, eu quero aprender. Não, mas primeiro você tem que aprender isso aqui. Depois as consoantes. Depois você vai aprender a formar as palavras. Escuta. Enquanto você não passar pelo buraco, Deus não vai trazer o próximo passo, não. Deus só vai trazer o próximo passo a você quando você passar pelo primeiro. Enquanto você não passar pelo primeiro, Ele vai trazer o primeiro novamente. Ele é igualzinho à professora Geralda. Ou, aliás, a professora Geralda é igualzinho a ele. Não ensina outra coisa. Tem gente que está: meu Deus, me dá uma palavra, Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Deus disse: você não fez nenhum outro lá atrás. Primeiro você já quer estar aqui. Você não andou nem uns 5 quilômetros que eu te mandei, você já quer estar lá na frente do 100. Primeiro vamos fazer o teste do buraco. Se eu estiver lá no fundo do buraco, sozinho, você vai confiar em mim? Ou você vai negociar a sua saída? Você vai negociar a sua rendição? Ou você vai se entregar à condição? Porque tem pessoas que se entregam: porque eu estou sozinho, porque, sabe, eu luto, mas minha vida não muda. Você vai confiar em Deus no fundo do buraco, com fome e com sede? Porque servir a Deus, meu irmão, com tudo nas mãos, qualquer imbecil vai servir. Qualquer tolo vai servir. Qualquer pessoa vai glorificar a Deus com a barriguinha cheia e com dinheiro no banco para poder suprir as necessidades. Tanto é que o ser humano, ele nunca se sacia, ele sempre quer mais. Então, servir a Deus com condições favoráveis, eu canso de ouvir isso: pastor, quando Deus me abençoar, eu venho aqui para me dar uma força para o Senhor. Eu vou evangelizar. Eu evangelizei doente.
Eu fui para a rua evangelizar sem comida em casa. Eu não esperei condições favoráveis, elas foram criadas, eu tive que passar por essas situações. Hoje eu ouço pessoas dizerem assim, não, quando Deus me der condições, quem faz as condições somos nós, através do quê? Da nossa fidelidade. Porque fidelidade não é só você acreditar para receber milagres. Fidelidade é você permanecer fiel na adversidade. Você pega Deuteronômio 8, acho que o versículo é o 3, você vai ver Moisés dizendo o que Deus fez com o povo de Israel. Ele diz, o Senhor te deixou passar o quê? Fome. Quem é que deixou passar? O Senhor. E na hora que o Senhor deixa passar, Deus o livre, se Deus deixar o crente passar fome, meu irmão do céu. Ah, está amarrado esse capeta, está amarrado esse demônio. Ah, Deus não está nesse lugar, Deus não é comigo, Deus não me ouviu, Deus não me recebeu, Deus não me abençoou, porque Deus, afinal de contas, Ele é sucessor. Se você está no topo, se você tem dinheiro, se você tem emprego, se você tem trabalho, se você tem salário, então Deus está com você. Mas se você está no fundo do poço, sem água e sem pão, e o pessoal zombando de ti, então tu és encapetado. Só está faltando o demônio manifestar em você. É a visão da igreja cristã nos dias de hoje. Mas se você pegar as escrituras sagradas, você vai ver que a coisa não é assim. Você vai ver que homens de Deus que fizeram história, primeiro eles provaram o pó no chão, nas suas narinas. Sofreram humilhação, passaram apuros, necessidades, passaram apertos para aprender a serem fiéis na adversidade, porque é muito fácil você ser fiel na mordomia. É muito fácil ser fiel quando tudo funciona. É muito fácil. Muito fácil. Quero ver ser fiel quando não tem o que você gostaria que tivesse. Eu me lembro, por isso que lá em casa eu cresci sem esse negócio. Não me importo com isso, não ensinei meus filhos para isso. Mas quantos finais de ano, quantos natais, por exemplo, a gente não comemorava. Sabe por que a gente não comemorava, irmão? Porque não tinha dinheiro para comprar um frango. Sabe, a gente não dava presente para os nossos filhos, eles não aprenderam com esse negócio, tanto é que eles nem reclamam, eles nem me pedem, porque já sabem que eu não vou fazer mesmo. Porque eu não tinha dinheiro para comprar um presente para os meus filhos, eu já era crente, e eu era encapetado, eu era endemoniado, não. Eu era e ainda sou de Deus. Eu não tinha. Mas o que a Bíblia diz? Paulo diz assim, eu aprendi a contentar com o que tenho. Você já aprendeu a contentar com o que tem? É por isso que Deus deixou José lá no fundo do poço, sem água e sem pão. Você tem que, com fome e com sede, dizer, Senhor, minha vida está em tuas mãos, eu acredito que o teu plano não vai falhar, isso aqui não é para me matar, isso aqui é para me fazer chegar mais perto de ti. Quando é que o ser humano mais se torna espiritual? Quando ele está na mordomia, quando ele está na vida dele toda maravilhosa, quando ele está bem, quando ele está bem sucedido, quando ele está recebendo dinheiro que nem água na sua mão, é aí que ele está espiritual, irmão? Para a igreja pagã, sim. Sucesso é sinônimo de espiritualidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você, ou qualquer outro ser humano, é espiritual quando na adversidade você não murmura, você não reclama e você confia perfeitamente em Deus. Você ali, aquela sua época da maior espiritualidade que tu tens. Porque nós só tornamos espirituais quando o caldo engrossa. Quando a coisa, como diz o ditado, né? Quando a onça vai beber água. Quando o negócio fica ruim. É aí que nós nos tornamos espirituais. Você vê aqui, por exemplo, ó, José, sem querer, o que José estava fazendo? Jejuando.
não tinha água e nem tinha pão. Então, Senhor, quantas vezes eu acordei lá na minha casa e a minha mulher disse, hoje não tem, hoje só tem isso para comer. Eu não dava vontade de comer aquilo. Eu não reclamava também, mas sabe o que eu fazia, Senhor? Então, hoje eu quero te dizer que eu estou abrindo um jejum agora. E a partir desse momento, eu entrava para dentro do meu quarto, Bíblia, oração, e Senhor, traz comida. Não, Senhor, traz a sua presença. Porque Deus disse para Paulo, quando várias vezes Paulo pediu a ele, Senhor, me sara, Senhor, me encaminha, Senhor, põe aqui. E sabe o que Deus respondeu para Paulo? Paulo, eu não vou te responder quanto a isso. Eu não vou te dar o que você está pedindo. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, é aí que você é forte, porque quando você é fraco, você só resta uma coisa: ou você confia, ou o diabo passa por cima de você. Por isso que nós somos fortes quando nós estamos na adversidade. Por quê? Porque na adversidade nós ficamos espirituais. Na adversidade a gente ora. Na adversidade a gente jejua, nem que seja forçado. Na adversidade a gente faz vigília. Mas quando a gente está bem, a gente deita, esquece até que existe vigília. Até que existe oração de madrugada. Não, porque eu estou podendo dormir. Mas quando não dorme, porque a dor aperta. Ah, Senhor, eu estou aqui para te... sim, Jesus. Para te buscar, meu Pai. Opa, né? Dorme não, né? Maravilha. Aí o sujeito ora, ele fica flexível, ele fica maleável. Que bênção é estar no fundo do poço. Mas vamos sair do poço agora e vamos para o Egito também? Tem uma irmãzinha que ela falou, pastor, eu acho que eu estou no fundo do poço. Eu falei, então resta o Egito agora. Ainda tem que ir para o Egito ainda, poxa. Depois do fundo do poço, agora José, o pessoal diz, vem cá, Zé, pega aí essa corda, segura aí. Fizeram a corda e tiraram o Zé de dentro do buraco. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, por vocês. Não, nós não tiramos você para levar para casa, não. Não? Não. O que vocês fizeram? Nós te vendemos. Vocês me venderam? Vendi. Quanto vocês pegaram em mim? 20 moedas. Miserável. Por que vocês não pegaram algumas 1000, pô? Olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa que você não entendeu nada das moedas, mas eu vou traduzir. Uma senhora chegou comigo um dia e disse assim, pastor, quando eu falo um dia, eu estou falando de um dia para cá, 20 anos atrás, tá bom? Do dia de hoje, há 20 anos atrás. Ela chegou para mim e ela disse assim, pastor, meu marido me traiu. Falei, irmã, felizmente a senhora não vai ser a senhora não foi a primeira e também a senhora não vai ser a última. Levanta a sua cabeça. E a senhora ainda está com ele? Não, pastor, nós nos separamos. Mas, pastor, isso é muito difícil para mim. Pastor, eu não suporto. Eu falei, não, mas a senhora tem que levantar a sua cabeça. A senhora tem que, né, buscar a Deus. Deus vai ajudar a senhora. Se a senhora tem mágoa, um pouco. Um pouco ou talvez muito. Falei, define para mim saber como é que eu vou ajudar a senhora. Aí ela, olha, pastor, o negócio é o seguinte. Pastor, a minha maior dor é porque o meu marido, além de ter me traído, ele não me traiu com uma outra mulher, pastor. Ele me traiu com um homem. Poxa, pastor, se ele tivesse ficado com uma mulher, e uma mulher enxuta, uma mulher bonita, porque a gente é mulher assim, pastor, mas a gente sabe reconhecer que tem mulher mais bonita do que a gente. Só a gente olhar no espelho e olhar para os outros. A gente vai ver que tem gente que está mais em condições do que a gente. Aí, o que ela estava reclamando? O problema não foi a traição, foi como. Você vê que os irmãos do José, eles deram um valor a ele muito abaixo do mercado, né? Olhe para cá. É duro, né? Quando alguém te menospreza e não te dá valor. O valor que você tem.
Enquanto os irmãos de José pedem 20 moedas de prata, sabe quanto que o diabo pediu a Deus para soltar você? Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele pediu o sangue imaculado do único Filho unigênito de Deus. Olha os valores. Irmão, não se entristeça, não se desanime quando as pessoas não te derem o valor que você merece e que você tem. Eu te digo que muitas vezes as pessoas que estão conosco, às vezes, a pessoa não dá a você o devido valor que você tem. E depois que a pessoa morre, aí quer dar flor, quer chorar no túmulo dele, quer lembrar das histórias, e quer ele de pé, quer ele ali. Enquanto ele estava ali, a pessoa não deu valor. Quantas pessoas, por exemplo, preferem ficar com os amigos no bar do que com a família em casa? Filhos que preferem ir para as drogas, sair com os traficantes, sair com os viciados, do que ficar com os pais em casa. Aí depois que perde os pais, eu queria tanto que meu pai tivesse. Queria o quê? Quando ele estava lá, não deu valor? Quando ele estava lá, não se importou? A mesma coisa eu vejo, tem pessoas que elas passam o WhatsApp para mim: pastor, o senhor é muito importante, não vem nem na minha igreja, não assiste culto, não me ajuda, não pega no arado comigo, sei lá se pelo menos orar por mim, ora, mas não se associa, não se agrupa, não vem com a gente, não se alinha com a gente, não pega no arado com a gente e diz que está com a gente. Vai caçar boi para lamber, pô. São pessoas que não dão valor. E vou dizer uma coisa: tudo que a gente não valoriza vai para longe da gente. Tudo que a gente não valoriza, a gente perde. Tudo. Você vê, os irmãos de José perderam ele. Ele foi para longe. Porque eles mesmos venderam. Às vezes você mesmo está vendendo a sua casa. Está vendendo seu casamento. E por uma miséria. Você se distancia dos seus filhos. Seus filhos estão longe. Sua família é trocada por uma bagatela. De quê? De filme, de Facebook, de WhatsApp e mais não sei o quê. E você está trocando. Você está vendendo e vendendo barato. A mesma coisa na igreja. As pessoas trocam. Como eu te disse. Em referência que as pessoas dizem: o missionário é uma bênção. Pastor, o show da fé não pode acabar nunca. Mas são os primeiros que não metem a mão no bolso para dar nem sequer uma oferta voluntária de vez em quando. Não investe. Não ajudam, mas exigem. Querem sempre o melhor, sem dar o valor devido. Você vê? Eles vendem o José por 20 moedas. O diabo, para nos soltar, o apóstolo Pedro descreve assim: porque não fostes comprados. O Paulo que diz não foste comprado. Pedro diz: não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que o diabo exigiu para soltar? Algo que fosse mais precioso do que qualquer metal. E o que é mais impressionante, sabe o que é? Deus pagou.
Ei, Deus pagou. Não, vocês não entenderam ainda. Deus pagou. Acho que você não entendeu ainda. Deus pagou. Por que Deus pagou? Para ter você. Agora, o mesmo preço que Deus pagou para você, Ele pagou para sua esposa, seus filhos, sua mãe. Foi o mesmo preço. Mas sabe o que nós fazemos? Nós não damos o mesmo valor para os outros que nós queremos que seja nos dado. Ah, porque eu sou de Deus, e porque não sei o que. Ah, o outro também é. Não é porque você é de Deus que você tem o direito de menosprezar, você tem o direito de desprezar, você tem o direito de tirar os outros dali, jogar, colocar eles de lado. Não é por isso que nós temos o direito de fazer. Eles também, o mesmo sangue que foi derramado por você, irmãzinha, inteligente, de fé, de Deus, foi o mesmo sangue que também foi derramado por mim. Então dê o mesmo valor que você dá a você, dê o valor também a mim. Da mesma forma, dê o valor ao seu irmão do seu lado, dê o valor ao bêbado que está lá fora, dê valor à prostituta, ao homossexual, ao idólatra, ao ladrão, ao avarento, porque o mesmo preço foi também pago por eles. Isso não nos torna inferiores e nem superiores a ninguém. Para com esta soberba, achando que você é o tal, porque não é. Nós fomos pagos no mesmo montante e com o mesmo valor. Então dê valor. Primeiro problema dos irmãos de José, eles não deram valor devido a ele. Sabe quem é que tirou, quem é que salvou a vida deles? Que 20 moedas de prata não pagava? Foi quem eles estavam aqui vendendo. Eles venderam por 20 moedas de prata. Uma coisa desprezível e irrisória. E aí o que o José faz? O que o José faz? O José manda buscar eles lá na sua terra, porque eles passavam fome. Eles eram 12 com José. Tirando o José, ficaria ali 11. Tinha 70 pessoas, o José manteve lá no Egito, com todas as despesas, sem que precisasse eles ter coisa alguma. Eles venderam 1, ele sustentou 70. Então, esse negócio, por exemplo, de você ser desprezado, não se importa muito com isso não, porque o nosso Jesus também foi, não deram a ele o valor devido. Não reconheceram o valor que ele tinha. Então, quando alguém não reconheceu o seu valor, diga assim, graças a Deus. Está tudo dentro do plano. É assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes as pessoas querem elogios. Às vezes as pessoas querem reconhecimento. E deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo João diz o seguinte: aquilo que diante de Deus é elevado, aquilo que diante dos homens é elevado, aquilo que os homens elevam, que os homens elogiam, diante de Deus é abominação. Você depende que as pessoas te dêem o seu valor? Fale para o seu vizinho, não deixe as pessoas darem o seu preço. Por isso que quando alguém me critica, até sem me conhecer, meu irmão, eu sei o que eu passei e o que eu passo para chegar onde eu cheguei. E com quem eu cheguei, e com quem eu passei, e com quem eu irei, porque eu ainda não cheguei aonde eu preciso chegar. Eu sei. Eu não deixo que ninguém me desvalorize. Pode me desprezar, mas eu não me atenho ao desprezo de quem me trata com desprezo, ou com escárnio. Quem me trata com
não me dá o valor. Eu sei o valor que eu tenho. E para mim, deixa eu ser muito sincero, eu não vivo de elogio, não vivo de reconhecimento, porque no dia do juízo, o seu elogio, o seu reconhecimento não vai me livrar. A única opinião que para mim importa é Deus. Paulo diz assim: nem eu tampouco me julgo, quem me julga é o Senhor. Paulo aceitava o julgamento dos outros? Não. O único julgamento com quem Paulo se importava era o de Deus. Você ainda está preocupado ainda com o que os outros dizem a seu respeito? Pois é. Sabe por quê? Você tem que se acostumar com isso? Porque o Zé foi para onde? Para onde que ele foi? Para o Egito. Fala assim para o seu irmão: é fácil. Não, está fraco, mas fala com mais ênfase. É fácil ser crente no meio de crente. Qualquer crente vai ser. Difícil é ser crente no meio do incrédulo. Esse é o segundo ponto que você vai ter que passar. Olha, é que tem coisa que eu não posso falar, que tem gente que se escandaliza. Porque tem gente que pensa que tudo que dá glória, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus, é crente. Irmão, tem tanto canalha no meio de quem dá glória, aleluia, sapateia, rodopia, faz não sei o quê, dá profecia, mas não sei o que lá mais. E prega em nome de Jesus e expulsa até capeta e faz, porque Jesus diz que isso iria acontecer. Naquele dia vão vir, expulsamos demônios, profetizamos, curamos enfermos, mas são pecadores, descarados e nunca foram lavados do seu pecado. E é engraçado porque quando eu comecei no ministério, teve um pastor que virou para mim e disse assim: olha, você quer crescer ou quer ser mais um? Eu falei: eu quero crescer. Ele virou para mim e disse assim: então não seja mais um. Eu não entendi nada do que o pastor tinha me falado. Até que eu comecei a olhar e perceber onde eu estava. E pessoas que se diziam pastores, homens, mulheres de Deus, eram pessoas completamente profanas, infiéis, imorais, corruptas, mentirosas e qualquer outro tipo de coisa mais que você não precisa lidar com o mundo, você não precisa ir lá fora, porque a igreja ainda não tirou o mundo de dentro dela. Então tem gente dentro da igreja que ainda está dentro do mundo. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de um posicionamento geográfico. Eu estou falando de um sistema. Porque o que é que muitas pessoas fazem hoje? Muitas pessoas, ao invés de observarem a Bíblia, ao invés de observar os ensinamentos das Escrituras Sagradas, eles se comparam com os outros. O fulano faz, a igreja tal faz, o pastor tal fez, a obreira tal faz, a pessoa, o bispo tal, não sei quem lá mais, ele faz, mas o que ele faz está na Bíblia. Porque Jesus manda a gente observar os frutos, não só escutar as palavras, mas ver o que a pessoa faz. E aí o que ocorre? Você vai ter que ser crente no meio dos que se dizem irmãos, mas são falsos. E você não vai poder sair do meio deles para você dizer que você é crente, porque tem uns crentes que dizem: não, porque eu sou muito espiritual, eu não aceito essas coisas, porque essas coisas é do demônio. Ah, então você vai ter que morrer, filho. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno, então o capeta está aqui.
Nós estamos aqui hoje e o demônio está aqui. Você vai estar lá fora e o demônio está lá. Não, pastor, o demônio não entra não. Não entra não? Basta você olhar para o seu lado, tem gente dormindo, tem gente que não está nem ouvindo o que eu estou falando aqui. O demônio está aí, fazendo o quê? Fazendo justamente isso aí que eu estou te falando. Basta você ver que ele vem na igreja, que quando a gente ora, ele manifesta. É ou não é? Então ele estava aí dentro. Ele não veio lá de fora para cá. Ele veio junto com a pessoa. Estava aí dentro. Né? Só que tem crente que ele age desta forma. No meio dos crentes, ele é crente. No meio dos incrédulos, é como se ele não fosse crente. Olha para cá. Nós queremos um país correto, né, irmão? Sem corrupção, não é verdade? É? Ok. Não me responde. Mas tem crente que compra produto pirata. Como é que você quer um país que não seja corrupto se você alimenta a pirataria? É crente. É crente. Mas compra pirataria. Ah, porque o original é caro. Não tenha. Eu falei esse tempo com um pastor que quando eu não tinha carro, eu andei de ônibus, eu andei a pé, eu andei de bicicleta. Você não tem condições? Não tenha. Quando eu não tinha condições, eu não tinha. E eu não era inferior porque eu não tinha. E quando eu tive condições, eu adquiri. Isso não me tornou superior porque eu adquiri. Porque o que me torna o que eu sou não é o que eu tenho. Ainda bem que Jesus disse assim. O homem pode ganhar o mundo inteiro. Mas que adianta você perder a sua alma? E quem nos torna de Deus não é o que nós temos, mas é o que nós somos. Isso é que nos torna de Deus. Então, por isso, atenha-se bem. É incrível, por exemplo, que Jesus, quando nasceu, ele foi perseguido por Herodes. Não só ele, as crianças de 2 anos, saiu o decreto, ia morrer e tal. Ele não sabia quem era. Aí Deus manda José pegar Maria e eles vão. Para onde que eles foram? Para onde que eles foram? Para o Egito. E lá Jesus cresceu no meio dos egípcios. No meio dos egípcios, o que é que tem no Egito, irmão? Idolatria, corrupção, pecado, uma falsa fé, uma falsa crença. Tudo tem no Egito. O que não presta no Egito tem. O Egito para o povo de Deus, o Egito para José, significa o mundo para mim e para você. Significa os incrédulos sem Deus. Muitas vezes você olha assim do seu lado e você está colocado do lado só de gente incrédula. Seja crente lá no meio. Seja crente. Vamos ver se você vai ser crente. De repente você vai ficar igual o camarada lá do exército, né? Que diz que quando o camarada foi servir o exército, o pastor chegou para o pastor, pastor, eu vou servir o exército. O pastor disse, olha, irmão, tenha muito cuidado, porque sempre todos os irmãos, quando vão servir o exército, se desviam, largam Jesus e não ficam firmes com Deus e acabam se desviando e indo para o mundo. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu não vou desviar de forma nenhuma. De maneira nenhuma, pastor. Amém, irmão, que eu vou orar por você. E quando você estiver lá, a sua folga, apareça por aqui. Passou uns 6 meses, apareceu o irmãozinho. Vestido com a roupa do exército e tudo. Aí eu, poxa, irmão, legal. Você...
Pastor, tivemos uma folga, agora eu vim aqui dar um abraço no senhor e tal. E aí, irmão, como é que está lá? Está firme? Estou firme, pastor. É mesmo, irmão? Como é que foi que você fez lá tal? Por que você conseguiu? Porque, poxa, os outros, ninguém nunca conseguiu, irmão, e tu conseguiu? Sabe qual foi a resposta dele? Pastor, ninguém lá no exército sabe que eu sou crente. Então, como é que ele estava vivendo lá, irmão? Onde você trabalha, as pessoas sabem que você é crente? Sabe? Sabe que você é aquele crente cri-cri, enjoado, nojento? Ou você é aquela mulher de Deus que é luz, que é exemplo? Porque o crente, por exemplo, ele deve ser o exemplo de onde ele está. Se você é crente, mas você chega no seu trabalho, o horário de você entrar é 7 da manhã e você chega às 7h10, mas liga para o seu colega para bater o seu cartão, de crente você não tem nada. Você sendo crente, você tinha que chegar lá, era 6h30, 6h40. Esse é o primeiro. Nós somos o exemplo. O apóstolo Pedro diz que nós somos o exemplo para o rebanho. Se você é crente, mas lá na sua vizinhança você cria confusão, você briga com todo mundo. Todo mundo, aquela mulher é crente, mas ela é enjoada, ela é nojenta. Pastor, mas se o senhor fosse lá onde eu moro... Não, querido, nós somos o sal da terra, nós somos os pacificadores, nós somos o povo de Deus, a gente é diferente. Se não houver essa diferença na gente, a gente não é. Nós podemos estar desejando ser, mas não somos. O fato é que José, com a sua crença, é levado por meio de uma nação estrangeira, aonde ninguém sabia sobre os preceitos de Deus, aonde ninguém guardava a moral, aonde ninguém guardava coisa nenhuma, e José é levado para lá. E lá ele permaneceu crente. Porque quando você está no meio de quem não é crente, eles querem que você se torne igual a eles. Olha para cá. Vamos lá. Daniel capítulo 1. Já estou terminando, digam graças a Deus. Eu vou terminar mesmo. Posso ler? Diz assim, olha. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Mas o versículo de número 8 diz assim: e Daniel, o que ele fez? Aqui fala assentou, ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pastor, eu sou crente, mas de vez em quando eu tomo umas com a minha família, porque afinal de contas, né, pastor, um calor desse aqui em Belém. Afinal de contas, Jesus também não transformou água em vinho. Você não viu que os 2 filhos de Arão morreram porque eles entraram bêbados dentro do santo para querer fazer as coisas para Deus? Você não viu isso? É porque hoje, irmãos, as pessoas vivem como quer, fazem o que quer e ainda exigem que Deus as abençoe. Eles se apresentam como crentes, mas andam como mundanos, andam como gente que de crente não tem nada. Crente metido em fofoca, crente metido em falar mal dos outros, crente que gosta e que vive desprezando nos seus corações as pessoas. Crente. Não gosto da fulana, não gosto do fulano, não vou com a cara desse homem, não gosto desse sujeito, não gosto dessa pessoa. Vá se referir ao seu semelhante, o endemoniado, o encapetado. De Deus,
essa pessoa não tem nada. Sabe por quê? Porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Ou nós nos respeitamos, ou Deus não está em nós, porque Deus dá o devido respeito. Até quem nele não confia. Ele respeita, ele não mata, ele não fere, ele não destrói. E não, você não acredita em mim não, né? Não, então eu vou te matar. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, ele cerca a pessoa com amor. Se a pessoa não converteu é porque não quis. Aí é a escolha dela. Então você ser crente no meio de crente, maravilha. Tem pessoas que chegam aqui para mim e dizem assim, pastor, eu quero ser pastor, tá, eu quero ser obreiro. Ah, tu quer ser? Quero. Tá bom. Sua família, como é que está? Quem da sua casa já converteu, que você já trouxe para... Ah, não, pastor, a minha família é cheia de coisa. Eu não gosto nem de ficar na minha casa, eu gosto de ficar aqui na igreja. Não, irmão, vai ganhar a sua família. Porque se não existe igreja na sua casa, não vai existir igreja aqui, não vai existir igreja aqui na igreja. Porque na hora que os irmãos aqui te atazanar as ideias, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo com sua casa. Se os seus, sangue do seu sangue, você está tratando assim, e os outros que não são do seu sangue? Aí simplesmente daqui a pouco você vai dizer, não quero mexer com isso mais não, porque, meu Deus do céu, isso é complicado, estou indo, fui. Então analise bem, e veja bem, e entenda bem. Ser crente no meio dos incrédulos, só quem é crente permanece crente. E quem não é crente aceita as mudanças, como aqui, por exemplo, Daniel propôs no seu coração, não, nós não vamos deixar eles fazerem que nós sejamos como eles querem, nós vamos ser o que nós já somos e não vamos mudar em nada. Agora olha para cá. Daniel foi sozinho para a Babilônia? Foi? Na primeira leva, que foi só os mais de sangue azul, que eram os parentes que poderiam ali reivindicar o trono, criar uma rebelião, Nabucodonosor levou 3.000 e uma fração. Então, desses 3.000, por que só Daniel, Misael, Azarias e Ananias fizeram essa proposta? Aí, lá na frente, por que na hora que a fornalha esquenta, quem Deus livrou? Se fosse daqueles outros 3.000, ia virar churrasquinho, pozinho, pó do capeta. Aí ia dizer, por que, Senhor, tu não livraste? Né, filho? Na hora do leão, né? Porque o crente, quando o leão vem, ele já está lá, Senhor, me cobre com teu sangue. Jesus liga para a igreja, pede os irmãos para entrar no propósito. Guerra de oração é guerra, é oração de batalha. Por favor, pastor, vem aqui na minha casa, traz um azeite, traz um óleo, traz uma cebola, traz uma farinha, vamos fazer um churrasco aqui. E a coisa pegou, pastor. Não, filho. Daniel já estava fiel, se manteve na sua crença, se manteve na sua fé, não se deixou contaminar, não se deixou levar pelo que os outros queriam que ele fosse. Ele já estava firme no que ele era e permaneceu. Quando jogou ele lá na cova dos leões, Deus virou e disse assim, leãozinho querido, eu lhe fiz com muito amor, mas esse aí você não vai comer. Você vai ter que jejuar hoje, viu, meu leão? Por que, Senhor? Porque esse aí é meu servo. Meu servo tu não pode comer. E olha, leãozinho, meu servo vai deitar ali naquele cantinho e vai dormir. Tu não vai chegar nem perto dele para nem se assustar. Falou? Tudo bom, Senhor. Agora, irmão, se fosse outro, o leão iria dizer assim, Senhor, eu te agradeço pela minha refeição. Vá. Já era. Então, seja crente no meio dos estranhos. Você tem que vencer isso. Você tem que vencer isso. Não é só as pessoas saberem, você é crente. Não, seja crente no meio dos estranhos.
Seja crente no meio dos incrédulos. Seja crente. Não seja fanático, não. Porque fanático, eu não falo que esse pessoal, isso aí é tudo capeta. Não. Não seja fanático, seja crente. As pessoas têm que olhar para você e têm que dizer assim, não, essa mulher é uma pessoa muito legal, uma pessoa de Deus, pessoa que respeita. A pessoa pode até zombar de você, como zombaram de Daniel, como zombaram de José, zombaram de todo mundo, zombaram de Jesus, irmão. Zombaram deles. Vão zombar da... Ah, pastor, mas eu não gosto. Ah, não, pastor, eu não aceito isso não. Ei, está dentro do sonho. Está dentro do sonho. Seja crente. Ah, porque a gente sofre humilhação, eu sou crente, mas eu não sou besta. E Jesus era. Ele era besta. Pedro era. Paulo era. João era. José era besta. Na hora que ele chegou lá, o pessoal deve ter falado assim, ei, lembre-se, você é escravo. Ele falou, não, eu estou emprestado para vocês aqui, mas eu sei que eu já sou escravo, porque ele já era escravo mesmo. Mas ele era escravo de quê? Ele era escravo de quem? De Deus. E um contraste, o escravo de Deus, ele é livre. Porque, por exemplo, aqui no caso de Daniel, era uma ordem real. Mas o que a Bíblia diz que Deus fez, o camarada lá, o eunuco do rei, Deus deu graça a ele para que ele atendesse o que Daniel havia sugerido. Porque Daniel disse, deixa a gente comer só alface, comer uns pepinos, uma cebola, um negocinho assim. Deixa a gente só com isso aqui, tira esse manjar para lá. Isso aqui vai nos manter, Deus vai nos tornar fortes. Sabe por quê? O seu... Como é que era o nome do cara lá? Eu até esqueci. Sabe por quê? O que a nossa força não vem da comida, não. A nossa força vem do nosso Deus. É Ele que nos dá sustento. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá ânimo. É Ele que nos dá alegria. É Ele que nos dá paz. A nossa força não está na comida, não está na carne, não está no vinho. A nossa alegria vem do Espírito do Eterno. Ela não vem do vinho que a gente bebe, seu moço. Dá para o senhor entender? Vocês não entendem disso, mas nós viemos ensinar vocês. Né, irmão? Eu conheço uns irmãos que dizem, mas de vez em quando eu tomo uma. Claro, tem que tomar mesmo, não ora. Se orasse, teria alegria. Se orasse, teria disposição. Porque eu, por exemplo, bebia quando ficava preguiçoso. E ficava preguiçoso porque bebia. E ficava animado, bebia para animar. E continuava bebendo para manter animado. Hoje não, há 20 e poucos anos atrás, eu já tenho o ânimo que eu preciso, eu não preciso acrescentar mais nada. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Mantenha-se crente lá fora. Dentro da igreja, aleluia, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Ah, Jesus está aqui, irmão. Jesus também está contigo lá fora. Está contigo lá nos negócios. Ele está lá também. Chega lá.